um caso de suicídio, a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Sem dúvida, uma dor muito profunda. Mas o que existe na realidade é a crença equivocada de que a vida, o sofrimento, a dor acabam com a morte do corpo físico, ou que com o suicídio iremos ao encontro de entes queridos já desencarnados. Na realidade, um completo desconhecimento da vida espiritual. Para começar, vamos saber o que é a morte segundo o Espiritismo e o que acontece com os espíritos suicidas no plano espiritual. O suicídio é o resultado desse materialismo vigente que faz muitas pessoas desacreditarem da própria transcendência da vida. Falta de confiança em Deus, falta de confiança em si próprio. E também a falta de informação, porque o Espiritismo vem mostrar que não existe morte. A pessoa acha que através do suicídio ela está solucionando os seus problemas, os seus sofrimentos, né? Como se essa morte acabasse, finalizasse tudo. E ao contrário disso, a pessoa vai encontrar sofrimentos muito maiores do que aquilo que ela está passando aqui. Porque uma vez morto por suicídio, tudo que ele viveu em termos de consciência e de sofrimento vai continuar revisto, ampliado e piorado. Então não há nenhuma vantagem no suicídio. Uma coisa é comum entre todos os suicidas, é o desapontamento. Vai chegar no mundo espiritual e verificar que o seu ato só lhe trouxe mais problemas e mais dores para a sua vida. Existem pessoas que estão passando por privações, provações, e que de repente essas pessoas começam a sentir um desgosto pela vida. São pessoas que estão ainda vazias de fé, de confiança em Deus, até mesmo às vezes nem acreditam na existência de Deus, ou se acreditam, têm assim aquelas dúvidas que acometem vez que outra, porque são pessoas que passam por um momento difícil e que se deixam dominar por esse momento, pela ideia que se se tirar a própria vida, se morrer, essas pessoas irão, sempre pensando assim, para o nada, que não haverá coisa alguma, não irão, porque não existe coisa alguma além da morte, que seria o fim de tudo. Essas pessoas, muitas vezes convictas disso, tiram a própria vida. Outros por desespero, mas nós sabemos que isso é uma transgressão às leis divinas e que esses espíritos, essas pessoas, vão ter aquilo que irão defrontar no mundo espiritual, vão ter que admitir que prosseguem, que estão vivos e a vida continua. Mas no caso do suicida, se ele tinha uma programação de viver até os 60 anos e se matou aos 30 anos, ele teria ainda energia para mais 30 anos. Só que no corpo espiritual, essa energia não se dissipa como no corpo físico, que levaria o seu tempo certo para se encerrar. Allan Kardec comenta em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando ele está falando das esperanças e consolações, ele vai falar a respeito dessa questão do suicídio. Mas ele comenta que, não raras vezes, o espírito que tirou a própria vida, ele pode ficar ligado aos despojos do corpo físico e sentir aquelas repercussões que esses despojos estão sofrendo, a decomposição. E isso deve ser, imaginamos, um sofrimento incrível para o espírito, porque ele pode estar se sentindo ainda preso ao próprio caixão, situações horríveis que acometem aquelas pessoas que chegaram a esse ponto. Então, a vida no mundo espiritual é a vida da consciência. E a consciência, ela é interexistencial. Se aqui já era ruim com as limitações físicas, imagine sem a restrição corporal, que apesar de ser um instrumento de expressão bastante complexo, é muito inferior em termos de sensibilidade àquilo que chamamos corpo astral ou perispírito. Quando a pessoa desencarna, então, pelo suicídio, a Ivone Pereira, que tem o livro Memórias de um Suicida, ela fala do Vale dos Suicidas. Esses espíritos vão para este vale. Por quê? Porque eles não podem conviver na sociedade com as outras pessoas.
porque o estado de desequilíbrio dele é tão perturbador que se ele se aproximar de um encarnado, ele vai levar essa pessoa ao suicídio, por causa das suas forças indutoras, das suas energias indutoras do suicídio, porque a mente dele está totalmente descontrolada. Neste vale do suicida, então, ele vai exteriorizar os tormentos que ele está vivendo internamente. Eu me recordo de alguns relatos de cenas de pessoas que viviam a cena do suicídio sistematicamente. Imagine um tiro na cabeça, você sentir a dor da explosão na sua cabeça repetidas vezes, anos a fio. Nós vemos, por exemplo, assistimos, acompanhamos nas reuniões mediúnicas espíritos que suicidaram, não é? E que se comunicam, relatando os dramas que vivenciaram e ainda estão vivendo. O arrependimento, esse é um fator que pesa muito. O arrependimento que o espírito sente ao constatar que está vivo, que prossegue com os mesmos problemas que o levou a pôr termo à sua vida, e com a agravante de que não apenas transgrediu a lei divina, como também prejudicou aos próprios familiares, a pessoas que ficaram no plano terreno, e advém daí disso tudo o arrependimento. Um arrependimento que agora é tardio, porque a situação no momento é irremediável. Depois que passa esse período, ele vai ser atendido no hospital espiritual e vai ser socorrido naturalmente até ele começar a se recompor. E acho que o maior sofrimento é aquele em que o espírito entende que não resolveu o que ele pretendia resolver pelo suicídio. Então esses espíritos provavelmente num determinado momento entrem num estado de sofrimento, de conscientização e posteriormente de reparação. Essa reparação ela inicia no plano espiritual, durante a conscientização, e quando esse espírito reencarna, ele vai de alguma forma passar por uma tarefa, por um aprendizado, por uma situação em que ele tenha que valorizar a vida. Uma pessoa dessa provavelmente volta na vida seguinte com os órgãos no qual ele estraçalhou, eliminou, todos danificados. É aí que nós vamos ver algumas pessoas encarnadas totalmente deformadas por conta de suicídio do passado. Portanto, nós vemos aí que as situações elas podem ser as mais diversas que levam a pessoa a cometer o suicídio e também os resultados no mundo espiritual, as consequências serão diversas de acordo com o conhecimento da pessoa, com atenuantes, com agravantes. Mas eu não acredito em condenação, mas na responsabilidade que cada um de nós tem que assumir diante de algum erro, principalmente esses erros que são graves, o erro de atentar para a própria vida. É uma tentativa, nos casos que eu acompanhei, de se livrar de um sofrimento intenso. Eu nunca encontrei alguém que quisesse morrer por morrer. Eu estou cansado, estou fatigado, estou de bem com a vida e agora eu quero morrer. Eu quero morrer por morrer. Não, eu não encontrei. Todos os que sobreviveram e que eu acompanhei queriam viver, mas viver muito bem. Mas a angústia que viviam era de tal ordem que uma atitude desse tipo era tomada para se livrar do sofrimento. O que é, em certo sentido, um reflexo do instinto de conservação, longe do sofrimento. Só que a visão materialista da vida leva a esse tipo de atitude. E aí é um engano geral. O que acontece muitas vezes que leva uma pessoa a se suicidar é justamente não entender que um determinado problema ele pode ser visto e deve ser visto como um degrau diante da evolução, né, no caminho da evolução. Mas se os espíritos suicidas não estão condenados para sempre, como são encaminhados no plano espiritual? Existe auxílio, tratamento para eles? No próximo bloco. Para um espírito que desencarna através do suicídio, existe a possibilidade de reencarnação. Ele tem a oportunidade de voltar e rever o erro cometido?
Dentro da visão do Espiritismo, as oportunidades de refazimento, de reconstrução, de novas possibilidades estão sempre presentes. É claro que Deus, com a sua misericórdia, Ele oferece a oportunidade desse espírito reconstruir a própria vida. Certamente ele vai precisar retomar as dificuldades que ele abandonou, as responsabilidades que ele não enfrentou, a valorização da vida que ele não teve. Então, certamente ele vai reencarnar em algum momento para começar de novo esse processo de crescimento, de entendimento e de coragem diante da vida. Havendo condições de retornar, este espírito vai passar por algumas expiações, alguma coisa que o eduque para que ele não volte a cometer o mesmo ato. Porque se a pessoa se fragilizou e se deixou acovardar, digamos, diante de dificuldades da vida, é claro que ela pode repetir isso em reencarnação posterior, mesmo com todo o sofrimento advindo do próprio tendo exterminado a vida. Mas ela pode ter novas tendências a cometer o mesmo ato. E com isso, o processo expiatório ele é altamente educativo, vai impedir a pessoa de cometer a mesma infração da lei divina. De um modo geral, se pode dizer que esses espíritos retornam até para serem aliviados do sofrimento. Geralmente tem afetos, criaturas que os amam, que pedem que eles diminuam essa angústia existencial, nascendo em situações as mais variadas, algumas delas vivendo em curta duração, via aborto, via doenças genéticas, que no primeiro ano de vida morre-se. Em suma, é como se assim, vai para o mundo físico, retoma a necessidade de luta corporal, recria a sua capacidade de enfrentar os conflitos e alivia o que você está vivendo no mundo espiritual. Por incrível que possa parecer, viver na maior dificuldade no mundo físico pode ser bem melhor do que estar no mundo espiritual, na sensibilidade de uma vida pós-suicídio. Então, é possível, sim. Nós entendemos que uma vez que o espírito ele revê sua conduta, revê sua postura, entende melhor todo o contexto e todo o processo, ele pede uma chance ou lhe permite uma nova existência. E nessa nova existência vem os aprendizados. Todos os nossos desequilíbrios e erros, todo o nosso desespero, quando nós pedimos ajuda, essa ajuda vem. Então, diante do Espiritismo, eu não acredito que esses espíritos sejam condenados, mas deixados talvez a refletir sobre o próprio erro, entender o valor da vida, sempre com uma orientação, sempre com um esclarecimento. Uma pessoa que desencarna através de um suicídio ou mesmo de um acidente grave, muito brusco, e que fica com essas lesões no seu perispírito, na vida espiritual ela vai ser atendida, mas nem sempre ela vai conseguir os resultados imediatos da melhora. Por quê? A mente dela e as emoções estão totalmente desequilibradas, né? Então, a grande terapia para ela é ela voltar a reencarnar. Porque quando ela entra no corpo físico, existe a restrição que o corpo provoca na mente de todos nós e ela esquece aquilo que aconteceu temporariamente, embora tenha reflexos do inconsciente dela para o consciente. Alguns casos são mais graves e outros menos graves. Algumas pessoas têm retrocognições, que são lembranças de episódios passados. Isso pode ser torturante ou não, depende da pessoa. Então, quando nós temos a possibilidade da reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório, nele vão estar levados em conta questões de passado que precisamos olhar no corpo físico, se vamos trazer uma tendência, se vamos trazer uma dificuldade, né, ou uma resistência. E às vezes a pessoa, eu tenho baixa resistência a, eu sou alérgico a. Mas por que se às vezes na sua família ninguém é? Isso no físico é fácil de entender, mas nós também trazemos tendências emocionais, nós trazemos de outras existências. E por que nós escolhemos uma família e somos escolhidos por ela?
Porque eu também preciso, na genética daquele pai, daquela mãe, os elementos necessários que vão contribuir para os meus aprendizados. A pessoa pode pensar assim, mas Deus foi tão cruel com essa pessoa, por que isso aconteceu? Bom, é a própria criatura que vai se culpando, que vai determinar o que ela vai sofrer. A justiça divina, ela se cumpre, mas muitas vezes, quando a pessoa começa a ter consciência do ato praticado, ela própria é o autor da sua punição. A própria pessoa sente que deve passar por aquele processo que lhe vai ser educativo, que vai ajudá-la a não cometer outra vez a mesma insanidade, o mesmo ato da reencarnação precedente. Por que na vida espiritual não vai ser a melhora dela não vai ser mais ágil? Porque os pensamentos dela são muito mais ágeis, são muito mais dinâmicos do que quando ela está no corpo físico. Porque fora do corpo, os pensamentos eles são muito mais velozes. E a pessoa, então, tendo a lembrança daquilo que aconteceu, do que ela cometeu, ela fica continuamente plasmando aqueles acontecimentos. E isso é muito perturbador para ela. No corpo físico é programada a existência dela, né? Então ela esquece partes temporariamente do que aconteceu e vai se recompondo aos poucos. Eu me lembro de uma entidade que hoje é considerada um espírito de muita luz, de muitas características positivas, e que num determinado momento da vida, onde ele veio numa condição mais primitiva, mas já lutando pelo seu povo, para levar aquele povo a refletir que não se entregassem à tentativa de se tornarem escravos, ele, quando foi pego, ele se matou. E o que ele quis dizer é, resistam, não sejam escravizados na sua própria terra. Eu acredito que ele tenha passado por um momento de turbulência emocional e espiritual. Mas à medida em que ele volta como uma entidade protetora. Quando ele retoma a sua tarefa, ele é considerado e tido como um espírito do bem que ainda no plano espiritual luta pelo seu povo. Então a possibilidade da recomposição, muitas vezes ela ocorre aos poucos, vida após vida, onde o espírito vai entendendo a questão, principalmente diante dos grandes desafios da vida ou dos reveses, manter a calma, manter a tranquilidade e manter a confiança. Porque quando nós acreditamos que um dia o desespero ou a dificuldade tem fim, seja nessa existência, seja no plano espiritual entre vidas, ou seja numa próxima encarnação, a suportabilidade ou a persistência, a tolerância, a compreensão, ela é naturalmente aumentada. E o que dizer dos chamados suicídios inconscientes? No plano espiritual, esses espíritos são considerados suicidas? Muitos espíritos muitas pessoas não cometeram suicídio e quando voltam para o plano espiritual são taxados de suicidas. Nós vamos nos lembrar de novo de André Luiz, né, que não se matou, mas foi acusado, né, foi taxado de suicida. Ora, se uma pessoa... Como é que funciona o nosso corpo? Nosso corpo funciona com um combustível de excesso de comida, de bebida, de cigarro, de drogas e de tudo que é tóxico muitas vezes pela própria maneira como nós vemos a vida, nos irritamos, nos exasperamos o tempo todo, passamos por momentos muito graves de não valorização da vida. Tudo isso pode nos levar a uma interpretação de que somos suicidas quando chegarmos ao plano espiritual. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma quantidade de energia vital. Se a pessoa vai viver até os 60 anos, a energia vai dar para chegar aos 60 anos levando uma vida natural. A pessoa que despende muita energia com irritabilidade, excessos de vícios, ela vai ter uma desencarnação antecipada, que a gente vai chamar de suicídio indireto. São os desperdiçadores de oportunidade. E isso a maioria de nós somos. Se nós formos acompanhando a literatura mediúnica, nós verificamos que a maioria das pessoas desperdiçamos 50% das oportunidades de crescimento.
no mínimo, seríamos reprovados num colégio de análise evolutiva. Alguns são mais reprovados ainda porque estragam o corpo com facilidade, né? Pelos vícios, do modo geral, pelos comportamentos de risco, seja bebendo e dirigindo, e, na verdade, antecipam a perda corporal. Ou seja, nós recebemos um veículo de expressão. Expressão significa que aqui mora um espírito que está utilizando uma máquina, um veículo de expressão, um corpo físico, para nos dar a possibilidade de aprendizado neste momento em que a evolução é feita através das reencarnações. Portanto, é preciso cuidar muito bem desse corpo. Também a parte emocional precisa ser muito bem trabalhada, porque nós nos envenenamos muitas vezes durante a nossa vida. Eu acho que todas as pessoas passam por momentos de muita raiva, de vontade de abandonar tudo. Pessoas que não sabem que esse corpo não funciona com esse tipo de combustível. Então, muitas vezes, ele vai se tratar de uma maneira extremamente autoagressiva, automutiladora em muitas questões, não valoriza o veículo de expressão, se mostra como se ele próprio fosse o corpo e esquece de que é um espírito utilizando um bem que, na realidade, lhe foi emprestado, lhe foi cedido para crescimento e evolução. Mas Deus, na sua misericórdia, oferece a todos a oportunidade de ressarcir os seus débitos, de começar uma vida nova, de ter novo entendimento, e isso é um processo que vai levando o espírito, através de vidas sucessivas, à evolução espiritual. O suicídio pode estar ligado a quadros obsessivos, onde buscar auxílio diante de pensamentos autodestrutivos. Em instantes, no Transição. Suicidas acreditam estar no pleno exercício do seu livre-arbítrio. Mas já sabemos que os espíritos podem nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Pensamentos suicidas podem ser sugeridos por espíritos obsessores? Quem são eles e como nos proteger? Nós sabemos que os espíritos influenciam muito na nossa vida. Então é possível que algum inimigo nosso do passado, lembrando que este é o nosso melhor ponto de evolução, nós nunca fomos mais evoluídos do que hoje, portanto o que está para trás dessa reencarnação são momentos mais infelizes, momentos mais graves, onde nós cometemos mais erros. Então a gente hoje retoma a existência, mas aqueles que foram ofendidos no passado, que não conhecem ainda a grandiosidade do perdão, muitas vezes se utilizam de culpas inconscientes ou de momentos de desequilíbrio para sugerir diante daquilo que seria o degrau de evolução para que a pessoa se suicide. Eu brinco quando comento isso, porque eu lido com alguns espíritos de vez em quando, até mesmo em consultório. De vez em quando manifesta assim e diz, eu vou fazer essa pessoa morrer, estou induzindo ao suicídio. Eu digo, e depois? Ele morre, ele encontra e eles fazem o que juntos? Qual é a graça? Eles podem tentar induzir. Eu digo, mas qual é a graça de ter ele desencarnado? Ele vai ficar igual a você, e daí? Não é melhor deixar ele encarnado e você usufruir dele encarnado? O espírito começa a pensar assim, digo, olha, eu acho que é uma atitude de ignorância. Não é inteligente você desencarnar, ajudar alguém a desencarnar, pensando que vai ter vantagens
Porque não vai ter. Segundo, não vai melhorar a sua vida. Você vai continuar tão infeliz quanto estava. E agora com um acréscimo, que é a raiva do outro, ou a mágoa do outro, que você o ajudou a desencarná-lo. Nós sabemos que existem interferências severas, interferências graves, mas também precisamos levar em conta que existem as interferências que estão no campo da proteção, estão no campo do auxílio. Então, o orar e vigiar é algo imprescindível na nossa existência. O cuidado com o próprio corpo, a valorização das oportunidades de crescimento e lembrar que muitas vezes a pessoa estuda para passar no vestibular. Fica a noite sem dormir, por vezes num excesso de cansaço. Mas quando ela supera, quando ela conquista o objetivo dela, por exemplo, de entrar numa faculdade, ele não se queixa de tudo aquilo que ele passou. Ele se sente gratificado. Nós precisamos entender que também as dificuldades na nossa vida são degraus de evolução e não obstáculos, como muitas vezes nós acreditamos. Na verdade, uma pessoa que induz a outra ao suicídio tem mais culpa do que o próprio suicida. E ela vai responder perante as leis sobre aquilo que ela provocou. De forma que nós não podemos pensar em momento algum em abreviar a vida. Deus sabe perfeitamente o momento em que nós temos que entrar e sair da vida. Então, espíritos podem tentar fazer isso, mas é claro que a tomada só funciona quando há encaixe, a sintonia da pessoa. Não há espíritos que consigam fazer aflorar algo que não está no horizonte psíquico das pessoas com quais estão influenciando. O poder de influência externa em qualquer situação não é tão grande como nós imaginamos e descrevemos na sociedade atual. Porque a mídia é poderosa, porque a influência é grande. Isso é para quem está na zona de sensibilização daquilo ali. Eu duvido que alguém consiga dizer assim, olha, eu quero que você seja santo nos próximos 20 anos e que você doe todos os seus bens materiais para os pobres. Eu quero ver essa indução funcionar para o coletivo. Não funciona, porque está acima do nível da capacidade das pessoas. Temos que levar em conta que aquele que fugiu da responsabilidade não está perfeitamente consciente do ato que praticou. Invariavelmente, é vítima de uma depressão, de um susto momentâneo, ou é vítima de induções espirituais negativas. É claro que isso não justifica, mas pelo menos elucida o motivo por que partiu, de maneira inesperada, deixando-nos dilacerados os corações. Lembremo-nos deles, não durante a tragédia acometida, mas recordemo-nos deles através dos momentos felizes com que nós estivemos juntos, enviando nossas mensagens de carinho, nosso pensamento de ternura e não de reproche, as nossas vibrações de que eles terão oportunidade de crescer, de ascender a Deus, porque a todos a misericórdia divina alcança. Então, se por acaso você foi vítima de um ser querido que o abandonou pelo suicídio, libere a mágoa do coração e acenda a certeza de que hoje este ser adorável necessita de você. Ore por ele, contribua para o seu refazimento e viva a bênção de poder ser útil, porque sempre somos úteis em qualquer circunstância durante a nossa existência, lembrando-se de que ele está arrependido e sofre as consequências naturais que podemos minimizar pelo bem que fizermos em sua memória. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você no nosso site. Até a próxima!